Agora chegou a hora daquele quadro que a gente ama, né, gente? Servo por amor. Nele recebemos sempre um padre da Arquidiocese que vem nos contar um pouquinho da caminhada, da trajetória na vida de servo do Senhor. E hoje a gente recebe aqui no estúdio com muita alegria Padre Marcelo Lacerda, da paróquia São João Evangelista. Bom dia, Padre, bem-vindo, sua bênção, muito obrigada pela sua presença. Bom dia, Moninha, bom dia a todos que acompanham, né, esse lindo programa, Manhã da Piedade, desejando já a todos um Feliz Natal e que Deus abençoe. Amém. Eu já queria, gente, mostrar isso aqui, ó. O padre hoje trouxe esse girassol para mim. Eu vou deixar ele aqui no manhã com vocês, mas é tão simbólico isso, né, padre? O girassol que caminha olhando o sol. Jesus, o sol da justiça. O nascimento de Jesus é o sol da nossa vida, Não né? é? A luz É. que nos guia, então o girassol tem esse simbolismo e trago isso como um sinal de gratidão, né, pela sua presença na nossa arquidiocese e em nossas igrejas. Amém, padre. Eu sou muito feliz aqui. Eu sou muito feliz da nossa arquidiocese, de todos os padres que passam aqui. Como a gente aprende, né, padre? E a gente hoje quer aprender com o senhor também. Então vamos lá começar a sua infância. O senhor vem de uma família que nasceu em Belo Horizonte ou é do interior? A sua família sempre foi católica? Sempre, né? Então, assim, o caminho católico é que guia, né, os passos da minha família. E eu nasci em Juiz de Fora, mas por acaso. Meu pai trabalhava, né, no sistema 5S, SESI, Senai, né, todas aquelas empresas, né, daquele tempo. E aí, cada época, ele estava num lugar. Então, meus pais são de Ponte Nova, né, Santa Cruz do Escalvado, uma cidade próxima ali, mas eles foram criados em Belo Horizonte, se casaram e meu pai foi transferido para Ouro Preto. Meus irmãos nasceram em Ouro Preto, eu fui gerado em Ouro Preto e aí meu pai foi transferido para Juiz de Fora, eu acho que eu fui lá só para nascer. E depois retornamos para BH, toda a minha criação em Belo Horizonte. Ah, sua criação sempre em Belo Horizonte. Isso. E sempre participando da igreja? Sempre. Então assim, eu me lembro um pouco da minha catequese, daquele jovem questionador. Então a catequista falava e o Marcelo estava lá questionando. Tudo. Tem uma história interessante, né, que eu apresento às vezes nos caminhos pastorais, exatamente sobre isso. A catequista falava do céu e do inferno. E aí tinha aquela história, né? Assim, olha, quem não obedece, quem faz travessuras, às vezes não alcança o céu. E toma cuidado com o inferno. E aquilo me chocava profundamente. E eu chegava em casa e eu procurava no mapa mundi aonde que estava o inferno para passar bem longe daquele lugar. Exatamente porque, né, na fase da infância e da juventude, a gente tem os nossos deslizes, né, principalmente em relação à obediência dos pais. E até o dia que eu fui me questionando a isso é para entender que o inferno não era um lugar, né, não tinha uma região geográfica que determinava aquilo, mas era um estado de espírito. Então, o meu questionamento começa daí dessa busca de Deus, né, e do significado dele em nossa vida. Com quantos anos o senhor se lembra, assim, do primeiro chamado? Eu acho que essa que é a história bonita, né? Então, diante da minha juventude, eu acho que por isso que a igreja tem um papel importante, né, na vida da sociedade, exatamente na confirmação do batismo, que é a crisma, e eu, nesse processo, senti um chamado. Mas, assim, um chamado da juventude e de uma pessoa muito especial hoje para a nossa igreja, que era o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II. Então, isso se deu em 1997. Olha a distância que a gente percorre para fazer o caminho de Deus. E nessa ocasião, o Papa fez uma carta convocando jovens do mundo inteiro para ajudar na virada do milênio. E aí eu me lembro que naquela ocasião, o milênio era considerado como sendo o fim do mundo, Fim do né? mundo. As pessoas se assustavam. Todo mundo se preparando para o final do mundo. E a gente falava muito mais do bug do milênio do que da graça de Deus na vida da humanidade. Os computadores vão entrar em pane e tudo aquilo. E aí o meu padre, né, Padre Leonardo, da minha paróquia de origem, Nossa Senhora Mãe dos Homens, ele leu essa carta. E aí, quando ele leu essa carta convocando os jovens, né, para ajudar durante 3 anos para a virada do milênio, então era 1997, eu falei assim, olha, eu acho que ele está falando comigo. Eu acho que o pedido é a mim, aos jovens da minha comunidade, da minha paróquia, e ali eu senti um primeiro chamado, mas era um chamado mais para uma vida de leigo, né, de agente pastoral, de ajudar nessa preparação para a virada do milênio. E naquela ocasião eu tinha feito vestibular também, tinha passado, e comentando com meu padre da paróquia de origem, ele disse assim, não, preocupa, faz o vestibular, faz a universidade, depois repensa o caminho desse chamado, ajuda aí nos grupos de jovens da
da paróquia. Então foi ele que chamou. Depois a gente vai para a faculdade, e aí eu vendo o seu programa ontem, dizendo como é que o caminho da faculdade nos absorve em tantos momentos, eu fiz todo o percurso, fiz curso de matemática. No meio do curso de matemática, eu pensei, eu preciso aplicar isso em algum lugar. Aí fui para física, então nesse caminho, mas sempre ajudando na igreja. E aí naquela ocasião, fui desenvolver outros trabalhos, até o dia que falou assim, olha, está na hora de voltar. Achei que já estava tarde demais, o que eles chamam de vocação tardia, né? Essa vocação tardia. E eu falei assim, não, mas conversando com os padres, amigos, eles disseram, olha, ainda é possível, né? Então a contribuição ela é necessária para aquilo que cada um pode oferecer. E, desculpa, né, perguntar, quantos anos que o senhor tinha? Quando eu, no primeiro entrou para o seminário? Eu tinha 30 anos já. Já era 30 anos. E era um questionamento grande, porque eu falei, será que ainda dá tempo de contribuir, né, para o caminho da igreja? Você tá, o padre Pedro, olha, depois que ficou viúvo, olha, ser padre, é isso mesmo. Então, né? assim, mas isso é um processo de discernimento, né, que passa pelo caminho da gente de uma forma muito bonita e serena, e que a gente sente mesmo a presença de Deus. E tão bacana isso, padre Marcelo, porque maduro, né? Isso, é. Já maduro, então, já aquelas coisas da juventude, que até Paulo fala para Timóteo. Exato, os afãs da juventude, já com 30 anos, não deixando de ser jovem de jeito nenhum, mas é isso. Maduro, a cabeça na maturidade. Aí foi fazer filosofia e teologia. Exato, Aí e foi pro seminário. E era outro desafio, né, assim, de buscar isso como uma descoberta de alguém que vem da área de exatas, buscar essa área de humana. Então tive muita ajuda dos professores, dos colegas do seminário, né, para me introduzir nesse caminho, e a cada dia ia descobrindo que era possível. Eu acho que aí é a beleza da vocação. É a beleza da vocação. Exatamente, a gente descobrir aquilo que é possível, com a graça de Deus, né, agindo. Os seus pais são vivos? São, sim. E quando o senhor, então, decidiu, vou ser padre, como que foi a reação dos pais? Eu acho que é um desafio, né, e vira isso, né, a gente vai desbravando esse caminho. Eu era funcionário público concursado. Ganhava bem. Muito bem, eu trabalhava, né, no SERPRO e depois no Serviço de Processamento de Dados do Estado. Então era uma área que desenvolvia muito, crescia muito e tinha, né, todas as vantagens, né, claro, de ser um funcionário público. Mas é uma situação interessante que no funcionalismo público, assim, muitas vezes as pessoas chegavam e já diziam assim, Marcelo, será que você pode almoçar na minha casa hoje? Eu, sim, achando um convite. E aí, quando ia para casa, né, dessas pessoas, eles, no caminho, eles falavam assim, olha, meu filho está passando por uma situação, eu gostaria que, né, você falasse um pouco com ele, porque você é jovem, né, tem tanta disponibilidade. Aí eu fui entendendo que não era mais a tecnologia ou a área de exatas que estava interferindo na minha convivência, no meu relacionamento, mas era, sim, essa presença humana, né, e acolhedora de ouvir, na vida de das conversar, pessoas. de aconselhar. Então, a vocação estava atrás disso, né? Já estava. Me chamando para esse momento, né? Mas quando avisa a família, é um desespero. A mãe, ela, né, sofreu bastante, né, no processo, até ela compreender, né, que era possível. Hoje ela tem um caminho de paz e tranquilidade, e eu acho que Deus faz essa conversão, né, na vida também das nossas famílias. Deus chama, Ele vai dar tranquilidade para os outros. Para ela tinha uma dificuldade exatamente por isso. Olha, você já tem uma vida estruturada, formada, vai desistir de tudo? E essa palavra desistir, ela tem um contraste, né, na vida de Deus, que é exatamente investir, não é desistir. Mas que coisa bacana, tá vendo que a gente sempre aprende, que lindo. Não é desistir, é investir. Investir. É mudar o foco, né, Exato, padre? E hoje a realização é plena. É plena. Ela vê o sorriso, ela vê os trabalhos, ela diz, era isso mesmo. É muito lindo quando Jesus vai falar, larga família, amigos, vai receber 100 vezes mais família, amigo, com perseguição. Exato. A perseguição vem junto. Isso. Foi pro seminário, como que foi a vida no seminário? Então assim, foi um pouco difícil exatamente por causa dessa autonomia. Que é só menino que tem no seminário. E aí um cuidado tremendo que tinha que ter era não interferir um pouco no processo deles, fazer o meu processo, mas também entrar num caminho de comunhão, né, na amizade, na fraternidade. E foi algo muito interessante, porque na faculdade, né, na filosofia principalmente, eu questionava muito, porque eu vinha da área de exatas. E toda vez levantava a mão... Aquele menino estava aí, guardadinho, né? Exato, A menina florou de novo. Exato. E aí eu levantava a mão e perguntava muito, e os colegas falavam assim, olha, fica calado, você pergunta muito, deixa o professor dar aula dele. Né? Mas isso foi criando uma relação de amizade, porque, olha, se eu não entender isso, eu vou acabar desistindo da minha vocação e eu preciso
compreender. E eles também foram me acolhendo nesse sentido, né, da dificuldade que eu tinha, mas também aproximando, né, dessa forma de relação com eles. Foi algo muito bonito. E dentro do seminário era isso, né? Então, percebendo a minha maturidade, ou não maturidade, mas experiências que eu já tinha passado, e era um conflito que eu levava para o seminário, que eu dizia assim, olha, eu acho que a gente pode trabalhar e contribuir com o seminário, né? Cada um aqui pode fazer alguma coisa. E aí a conversa era sempre essa, olha, outras pessoas precisam fazer experiência de trabalho. Você já fez. Então, vai devagar no seu caminho, porque agora você precisa se encontrar na sua vocação. Isso me ajudou demais. Maravilhoso. Em que ano que o senhor ordenou? 2015, então tem 6 anos. 6 anos, é um padre novinho. Novinho. E hoje o senhor está em qual paróquia? Paróquia São João Evangelista. É a primeira paróquia que o senhor assume como pároco? E aí a gente entra numa outra descoberta bonita, que aí é os desígnios de Deus, né? Então, falei do meu chamado, né, em São João Paulo II, lá em 1997, e quando fui para ser ordenado, Dom Valmor me deu um presente, né? Então, considero um grande presente, que é a criação de uma paróquia. E aí eu falei assim, olha, acho que não dou conta, não sei como que funciona isso, né? Toda a parte administrativa, mas também documental. Aí ele, não, você vai dar conta, é a pessoa indicada para isso. E eu fui para Caeté, ainda como um seminarista, para chegar lá e ser ordenado nessa cidade tão especial na minha vocação. Não é? É muito agradável isso. lá. Então teve esse presente. E aí para descobrir qual que seria a paróquia que eu ia criar. Então aí é que eu percebo assim, olha, estava tudo designado por Deus, né, na minha vocação e na minha vida, e a minha função era criar a paróquia São João Paulo II. Ai, que então, coisa eu arrepio linda, quando eu falo. É mesmo? É muito bonito, significativo. Que lindo, porque tudo o fio Isso. da meada que vai tecendo. Exato. O fio, com o primeiro chamado, com a carta do São Papa. João Paulo, Isso. e vai tecendo até o senhor chegar na hora de fundar uma igreja, que coisa linda. E eu acreditava muito, assim, eu acho que é por isso. O São João Paulo II tem um documento da igreja que fala da fé e da razão. Então, a minha experiência na área, né, das exatas, da razão, de ter que provar e confirmar, tirar a prova, estabelecer tudo isso pela ciência, era um grande conflito em relação à experiência de fé. Esse documento é lindo e veio coroar esse trabalho. Perfeito. Então, ali eu fiz um caminho dizendo, olha, a minha missão é essa, né? Levar isso também como forma de associar a ciência, a medicina, o direito com a parte da experiência da fé da igreja. E São João Paulo II tem uma expressão, né, nesse documento, Fé e Razão, que ele fala que para a gente entender esse processo, é como se fosse o Espírito Santo, em que as duas asas, uma é a fé e a outra é a razão. Se elas não baterem juntas, o Espírito não suscita. Vai caminhar, só vão lá. Coisa linda. É o equilíbrio, isso, né, padre? É muito bonito isso. Que lindo, que lindo. Antes de continuar com ele, tem um vídeo que eu queria que ele assistisse. Vamos passar. Tá bom. Padre Marcelo, eu e a Irlene queremos muito agradecer a sua presença em nossa paróquia, a sua disponibilidade e o seu testemunho de fé, que sempre nos engrandece, nos tranquiliza e nos traz sempre uma boa palavra. Muito obrigado. Que bonito. Obrigado. Tem mais um. Tá bom. Vamos assistir todos eles? Tem jeito de colocar tudo seguido? Padre Marcelo, quero agradecer a presença do senhor na paróquia São João Evangelista. Que o senhor seja sal e luz em toda a comunidade por onde o senhor passar. Que o seu ministério seja abençoado. Fraterno abraço. Padre Marcelo é um bom pastor aqui da nossa paróquia São João Evangelista e é um bendito de nosso Pai que conduz muito bem aqui o seu rebanho. Obrigado, Padre Marcelo. Padre Marcelo, esses três são representantes todos da sua paróquia. Muito bonito, né? É muito bom, né? A comunidade quer caminhar junto. E a paróquia São João Evangelista é uma paróquia boa, né? Uma paróquia que é ativa, viva. É isso. Então, Como assumir essa paróquia? Está bem no centro, né, de Belo Horizonte, ali no Alto da Afonso Pena, né? Então, uma região muito valorizada, né, pela beleza natural que tem a Serra do Curral. Então, isso tudo faz parte, né, do espírito da vocação da paróquia. E para não dizer que São João Evangelista é o discípulo amado de Jesus Cristo, né? Então, isso traz um conforto no coração. Mas não quero parar por aí, quero dizer ainda mais. Quando Dom Valmor, né, me designou para essa paróquia,
ele disse, você vai para Belo Horizonte para estudar um pouco mais, né, aprofundar mais os estudos, e eu vou te dar uma paróquia tranquila. E aí, né, tem ali uma região muito própria, as celebrações são tranquilas, uma única comunidade. E eu falei assim, olha, então é um presente que ganha. Né? Então, diante de tantas missões, né, que temos na nossa igreja, tantas comunidades, fiquei feliz. E quando cheguei na paróquia, o padre Nédio, que era o pároco na época, vou te apresentar a região paroquial. Aí começamos pela própria paróquia, caminhamos um pouco pelo bairro, aí ele subiu até um pouco mais a Praça do Papa e falou assim, aqui a gente tem uma comunidade. Eu falei assim, não, Padre Nédio, eu acho que tem um equívoco então, porque o Dom Valmor disse que aqui não tem comunidade, que eu vou ter uma vida até muito tranquila, porque só tem uma igreja e esse eu recebo como um presente. Ele, não, mas aqui tem uma comunidade, a gente precisa dar atenção. Ela funcionava no hospital, agora ela tem um lugar próprio, né, de oração, o oratório, e aquilo, né, eu fui pensando, e agora, o que Deus está querendo de mim com isso, né, com mais essa comunidade? É os sinais, né, padre? Ele te levou para a Praça do Papa João Paulo II. E qual é o nome da comunidade? Comunidade São João Paulo II. Olha, pra você ver. E aí o coração se enche de alegria de novo, é uma comunidade muito especial, né? Então um povo também muito acolhedor, né? Então a isso gente vê faz a diferença. A confirmação de Isso. Deus, né, E aí padre? a gente tem essa praça, né, do Papa, né, no nosso Belo Horizonte, e isso, né, tem um simbolismo, um significado tão bonito, né, para o caminho da evangelização. Maravilhoso. É um lugar de família, é um lugar de confraternização, então tudo que acontece ali é de forma muito especial. Fico muito feliz. Amém, o padre, te agradeço muito. O nosso tempo aqui já terminou. Pronto. Eu queria que o senhor falasse para aquela câmera lá Certo. as suas considerações finais, a sua mensagem de Feliz Natal e sua bênção. Ok. Então, acho que a gente está nesses dias, né, tão próximos da experiência do Natal, e hoje, de forma especial, os nomes, né, eles ficam simbólicos e significativos, né, na vida de todos. Né? Então, hoje, Zacarias, né, e Isabel dão um nome para aquele que vai ser o precursor, e cada um com o seu nome, né, precisa sentir essa condição especial, porque é por ele que Deus vai chamar cada um, todos, para contribuir também na missão. Então, que isso seja colocado no coração de cada um com uma responsabilidade, mas também com uma alegria, né, para viver o chamado de Jesus Cristo. Então, é como se cada um de nós fôssemos também João Batista, preparando esses caminhos, né, aproximando a presença de Deus como sinal de luz na vida da humanidade. Né? Então, assim, que o Natal, né, seja cada vez mais de esperança e um 2022 com muitas bênçãos e graças. Amém, amém. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Feliz Natal, padre, viu? Isso. Amém. Feliz Natal a todos, né? Amém.